O príncipe digital, ele não é uma pessoa, ele não pode ser exemplificado como o príncipe de Maquiavel, que era a figura do governante, ou a figura do partido político, como no príncipe do Gramsci, e nem a figura da televisão e do rádio, como no príncipe do Ottaviani. O príncipe digital, ele é composto por 4 categorias principais e uma ramificação de categorias secundárias que vem complementar essas categorias principais. Então, o príncipe digital, eu posso dizer que ele é composto pela multidão de anônimos, que são as pessoas e os líderes de opinião, pelas comunidades virtuais organizadas, pelos poderes políticos e econômicos institucionalizados, que já eram influentes em outras épocas, como do Maquiavel, do Gramsci e do Ottaviani, e por fim pelos líderes de opinião. Então, a multidão de anônimos ela é formada pelos utilizadores de internet, então pessoas comuns, seja de qualquer área do conhecimento, qualquer área que pertence à pessoa, ela faz parte dessa multidão de anônimos. E também os líderes de opinião. Por que os líderes de opinião entram junto nessa categoria, se eles já têm uma categoria própria? Porque ele é parte da multidão, então a gente não fala em líderes somente aquelas figuras públicas. Pessoas comuns também podem se tornar líderes em alguns momentos e depois voltar a ser anônimos. Então os líderes também fazem parte dessa multidão, então são todas as pessoas com acesso à internet. Nessa categoria maior, os líderes de opinião são formados por essas pessoas comuns que viram lideranças em alguns momentos específicos e pelas pessoas que são líderes profissionalmente, então sejam eles políticos, sejam eles comunicadores, educadores, qualquer tipo de profissão que possa influenciar pessoas. São pessoas que conseguem convocar, expor ideias, conseguem agrupar outras pessoas perante um assunto. Os poderes políticos e econômicos institucionalizados faz referência ao mesmo tipo de poder que já se tinha lá na época do Maquiavel, com o poder de partido, poder político mesmo, da estrutura política como governança política. E a parte econômica das grandes corporações. Então a gente continua no momento ainda sendo fortemente influenciado pelos poderes políticos e econômicos, porém eles não são mais hegemônicos, eles não conseguem mais promover hegemonia como em outros tempos. Ora eles estão à frente, ora eles estão atrás das outras categorias, correndo atrás da multidão de anônimos, correndo atrás dos líderes de opinião ou das comunidades virtuais organizadas. A hegemonia proposta em cada um dos momentos ela é um pouco diferente. A hegemonia proposta pelo Maquiavel era de tentar incutir ideias. Então, naquele período se falava de uma ditadura, era um príncipe, era uma única figura, um monarca que conseguia gerenciar o povo. Então, a ideia da hegemonia naquele período era incutir ideias. Depois, mais tarde, com o Gramsci, o partido político ele seria responsável por produzir essa hegemonia através de levar as ideias do partido, que era entendido naquele momento como as melhores propostas para a sociedade. Então eles entendiam, nós temos as melhores propostas para resolver os problemas sociais, então nós vamos tentar interferir, tentar com o poder influenciar as pessoas. O Ottaviani falava que os meios de comunicação de massa faziam isso, então produziam ideias comuns, ideias uniformes, a ideia um pouco da comunicação de massa, né, de massificar a comunicação. Já no príncipe digital, a gente rompe com essa ideia de hegemonia, porque embora a gente tenha ainda o poder político, os poderes políticos e econômicos institucionalizados tentando produzir hegemonia, ou seja, levar as suas ideias como ideias supremas, incutir essas ideias na multidão, isso não ocorre mais. Na sociedade do momento, horas a população pode ser influenciada, horas não. E em cada momento, uma dessas 4 categorias consegue exercer influência. Por isso que a gente faz essa migração da hegemonia para a pluralidade sincronizada. Então, eu costumo dizer que para que haja a manifestação social, para que haja uma mobilização social, não basta apenas que os políticos ou a parte econômica queira. Na situação atual do momento, né, na sociedade atual, a gente precisa de uma convergência dessas 4 categorias. Então, da multidão de anônimos, dos líderes de opinião, das comunidades virtuais organizadas e dos poderes políticos e econômicos institucionalizados. A partir disso, a mobilização social, a mudança, a interesse em promover algum tipo de reflexão, seja ele uma reflexão para ação ou uma reflexão para discussão, nas redes sociais ou na vida real, né, no campo real. Então a gente pode falar de manifestação que toma as ruas ou simplesmente que toma as redes e que leva e gera discussão entre a sociedade.
No final de toda a pesquisa, quem é da área da comunicação sempre se questiona em quais seriam esses formatos e linguagens adequados para atingir a comunidade, a população do tempo da era das redes digitais. Então, a grande proposta que o livro traz é que é preciso entender qual é a estrutura social do momento para que se possa pensar numa comunicação eficaz para aquele seu público. Não existe uma fórmula, porque a tecnologia ela avança muito rápido. Então, eu até proponho algumas linhas de ação para o jornalismo hoje, mas a minha tese foi publicada foi defendida em 2016, assim como o livro foi publicado em 2016. Daqui a 5 anos, as tecnologias mudaram. Então, o que seria uma alternativa para hoje, que eu até aponto alguns caminhos, ele provavelmente vai ter se alterado. A difusão e processamento e elaboração de conteúdos jornalísticos por intermédio desse diálogo na velocidade da luz. Então, há uma contribuição específica no jornalismo e há uma contribuição específica para os estudos da informação nas redes digitais.